O apóstolo Paulo escreveu esse texto e a gente vai ler uma parte dele. A gente vai ler capítulo 1 de Romanos, verso 16 até o verso 27. E até o verso 28, na verdade. E nesse texto, antes da gente fazer a leitura, o apóstolo Paulo está apresentando a visão que Deus tem do mundo. Então, existe uma solução, existe uma salvação, existe um único caminho, mas nesse texto o apóstolo Paulo está apresentando como Deus vê as coisas. E Deus não está feliz com o que ele vê. Deus não está satisfeito com o comportamento das pessoas, Deus não está feliz com o andamento da civilização. Eu acredito que grande parte de vocês deve ter visto, por exemplo, a abertura das Olimpíadas ontem. Então, vocês viram o escândalo que foi. Foi feito lá uma reprodução daquela cena da ceia, né, do Senhor. Mas no lugar da ceia eles colocaram pessoas que são travestis, transexuais, e colocaram a figura de um ator representando um falso deus pagão. Então foi feito, na verdade, uma grande zombaria do Senhor Jesus Cristo para todo o mundo. O mundo inteiro pôde ver ontem um espetáculo terrível ofendendo ao Senhor. Até ontem a gente teve um encontro de homens na igreja, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. E conversando sobre isso no encontro de homens na igreja, a gente pôde perceber que teve um momento na história em que Jesus foi muito hostilizado, ofendido, e nada se compara às ofensas que ele recebeu na cruz. Ali o Senhor foi zombado, ali o Senhor foi escarnecido, foi uma cena horrorosa, foi um espetáculo de blasfêmia contra Deus. O Deus Santo, encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, um homem justo que jamais pecou, recebendo sobre si todas as maldições dos nossos pecados, sendo escarnecido por causa disso, o Cordeiro Santo de Deus sendo zombado publicamente, pendurado numa cruz. E ontem aconteceu uma zombaria que não chega perto do que foi na cruz, mas provavelmente foi a segunda maior zombaria de toda a história. Porque milhões de pessoas assistiram aquele espetáculo vexatório, horroroso. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. Todos nós sabemos a gravidade dos nossos pecados. A gente tem uma história marcada por injustiças, por maus feitos, por crimes, por mentiras, por adultérios, um monte de pecado. Mas o Evangelho chegou até nós. E então nós percebemos que nós éramos miseráveis e precisávamos de salvação. E a única salvação possível é aquela que é oferecida por Cristo. Então, como nós recebemos a salvação, nós que somos pecadores, nós nos arrependemos, passamos a detestar o pecado. Passamos a amar ao Senhor. Passamos a adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. E então, tudo que é pecado, todo tipo de horror, de desvirtuadas coisas, de ofensa contra o Senhor, ofende a nós também, porque nós sabemos o que é certo, porque o Senhor nos colocou do lado certo das coisas. Então, nesse capítulo 1 de Romanos, a gente vê sobre isso e eu vou ler. Então o apóstolo Paulo começa fazendo uma apresentação sobre o Evangelho no verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo falou primeiro do judeu? Porque primeiro o Evangelho foi pregado entre os judeus, entre os discípulos de Jesus, para depois expandir para os gentios. Que é que o apóstolo Paulo preferiu usar a terminologia grego. Para outros povos, nós somos esses outros povos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, na medida em que nós vamos sendo experimentados pela fé, forjados na fé. A gente nesse culto está falando bastante sobre provações e dificuldades e lutas. Nesse texto, nesse versículo, a gente vê que é exatamente nessas situações e nessas circunstâncias que nós estamos sendo forjados por Deus.
É como se fosse um meio pelo qual Deus nos educa, nos conserta, nos santifica nas experiências de fé em fé. Cada vez que a fé é submetida a teste, a aprovação. Então nós somos aprimorados como fogo que é levado, o ouro que é levado na fornalha, e ele então é derretido para retirada de todas as impurezas para ficar um ouro puro. Só que a fornalha é a tempestade, é o fogo, é a tempestade que o Zé Maria falou. Na Bíblia é tipificado por esse tipo de situação em que nós somos submetidos e nós não temos poder sobre essas coisas. Mas a Bíblia já falou que tem poder aqui. O Evangelho é o poder de Deus. Como Deus se manifesta nas nossas vidas. A gente sabe que Deus é todo poderoso. A Bíblia apresentou Deus como o Criador de todas as coisas. Nada é mais poderoso do que Deus, o nosso Senhor. Mas na nossa vida e na história, Deus manifesta o poder dele como? Pelo Evangelho. Deus fez essa opção. Deus é todo sábio e ele definiu esse único caminho, o Evangelho. Visto que a justiça então se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqueles que são justificados, que Deus coloca do lado certo das coisas, que Deus resgata do pecado e atribui a essa pessoa o título de justo, essa pessoa não vive mais pelas circunstâncias, não vive mais pelas coisas que acontecem no mundo. O mundo não é mais senhor do seu caminho. O senhor do seu caminho é Cristo. Você vive pela fé. E a fé, ela é aprimorada pelas provações. E a fé vem da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. A fé tem origem em Deus, não nas experiências. Olha só, a fé tem origem em Deus, mas ela é aprimorada nas experiências. Então cada um de nós vai ter um caminho de fé, um caminho de tempestades, um caminho de desertos, onde até foi lido aqui, o Zé Maria leu perfeitamente. É o Senhor quem nos conduz. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. Foi lido aqui. E aí o texto vai apresentar por que o Evangelho é necessário. E aqui no texto, que a gente vai ler na sequência, descreve por que o mundo é tão mau. Por que existe PCC? Por que o crime se organizou? Por que parece que a gente não tem mais chance contra a organização do mal? Por que as pessoas se corrompem tanto? Por que aconteceu aquilo lá na abertura das Olimpíadas? Lá em Paris, um país civilizado, de pessoas educadas, fazem aquela afronta contra o Senhor. Parece que o mundo está nas mãos do diabo e o diabo faz o que ele quer. As pessoas estão perdidas e o mal está prevalecendo e a gente não tem chance nessa luta. Parece. É o que o texto diz. E Deus então está de olho em tudo isso. O texto diz: a ira de Deus. Paulo acabou de falar do Evangelho. Ele parou de falar do Evangelho. Agora ele vai falar sobre o porquê é necessário o Evangelho. Porque se não houvesse Evangelho, só poderia existir ira de Deus. Diante dos nossos pecados e de um mundo perdido em pecado, se não existisse Evangelho, e a gente vai falar já sobre Evangelho, só poderia existir Deus descendo a mão pesada, destruindo tudo. Porque Deus não gosta do que vê. Deus não gosta da organização do crime. Ele não abençoa bandidos. Deus não abençoa os prostituídos. Deus não abençoa os adúlteros, os idólatras. Deus não abençoa essas pessoas que se organizam nessas festas que blasfemam dele. Deus se ira com isso. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que substituem a verdade de Deus pelos atos de injustiça, os corruptores das coisas. E a gente não precisa explicar isso. Todo mundo aqui está cansado de saber que isso existe ao nosso redor. Você vê isso todo dia.
Todo dia você vê gente que substitui a verdade pela injustiça. Todo dia você vê gente que fica poderosa no mundo porque aprendeu a fazer o mal, aprendeu a manipular o pecado, aprendeu a ganhar com o roubo, aprendeu a ganhar com prostituição, com crime, com blasfêmias contra o Senhor. E Deus está irado. Porquanto, e por que ele está irado? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por que Deus está irado? Você não tem motivo nenhum para ser perverso. Toda a criação manifesta e declara a glória de Deus. O que de Deus se pode conhecer já está manifesto aos olhos de todo mundo. Todo mundo sabe, não precisa explicar para ninguém o que é bom, o que é o amor. Todo mundo sabe o que é certo. A própria criação de Deus, a maneira como Deus criou todas as coisas, inclusive hoje a gente estava tendo uma conversa muito boa com a Lohane sobre um ato que Deus faz maravilhoso. A Lohane tem um bebê, tem o Conrado. Conrado mama, e providência de Deus, Deus faz tudo perfeitinho. Aí a Lohane estava falando, quando o Conrado está doentinho, o leite da mãe muda. Porque ele está doentinho, tem vírus, alguma contaminação, aquilo de alguma forma altera o leite da mãe e o próprio leite vira um soro. A própria criação mostra as perfeições de Deus. Aleluia. A gente não precisa que ninguém ensine. O próprio Deus mostra a bondade dele, o caráter dele nas coisas. Precisa ensinar uma mãe que ela deve amar seu filho? Precisa ensinar um pai que ele deve ser um homem decente, trabalhador e cuidar da sua família? A própria maneira como Deus criou as coisas. Por isso Deus falou, o que de Deus se pode conhecer é manifesto, já está manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Foi o próprio Deus que imprimiu no nosso coração e na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Então, porque os atributos invisíveis de Deus, verso 20, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Todas as coisas mostram quem Deus é, desde que Deus criou o mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, os corruptores da verdade, que se enfiam na injustiça, que celebram pecados, que fizeram o que fizeram ontem lá na abertura da Olimpíada em Paris. O texto está dizendo, tais homens são, por isso, indesculpáveis. O texto está dizendo, não existe perdão. Não existe perdão diante do fato de que Deus mostrou para todas as pessoas o que é certo, e as pessoas, por pura corrupção e maldade, fazem o que é errado. Eles são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Eles reconheceram que existe a bondade de Deus. E todas as pessoas do mundo tiveram mãe. Muitos perderam as suas mães e ficaram desamparados e ficaram órfãos, mas mesmo no sofrimento de ser órfão, todo mundo sabe o que é o amor de uma mãe. Todo mundo tem noção do que é bom, do que é certo. Então, tendo conhecimento de Deus, o que essas pessoas fizeram? E eu faço parte dessas pessoas. Eu também sou um desses pecadores. Todos nós somos. Nós não o glorificamos como Deus, nem lhe demos graças. Esse é o mal do pecado. Deus sempre cuidou da sua criação. É Ele que faz com que o sol nasça toda manhã, que tenha ar, que o nosso coração bata, que nós tenhamos provisão. E então o que essas pessoas todas fizeram? Não atribuíram a Deus gratidão, não o glorificaram como Deus. Antes, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então eles preferiram, fizeram a opção por anularem o conhecimento das coisas de Deus, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, preferiram criar meios de fazer o pecado. Você sabe bem o que é isso. Não precisa explicar. As pessoas, por causa de ambições pecaminosas, resolveram se organizar, fazer o mal. Crime organizado, blasfêmia contra Deus, idolatria e tudo mais. Então, eles se obscureceram e o seu coração, que deveria estar voltado para Deus, se tornou, o texto diz, insensato.
Sem falta de sensatez, falta de sabedoria. As pessoas, aos olhos de Deus, o texto está dizendo insensatez. O que é alguém insensato? Alguém que não tem sensatez, não tem sabedoria, não raciocina. Aos olhos de Deus, as pessoas então tornaram-se como animais. Estão perdendo a sua própria humanidade. Inculcando-se por sábios, eles mesmos se acham sábios. Tornaram-se loucos. Isso é Deus falando. É a maneira como Deus do céu está olhando para as pessoas, para a cidade, para Diadema, para Paris. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que as pessoas fazem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas no nosso pecado, nós estamos transformando Deus num animal, num quadrúpede, num réptil. As pessoas criam seus próprios deuses de maneira baixa, reduzida, vil, desprezível. É o que fizeram ontem, vocês viram na abertura. Colocaram lá um animal, uma pessoa desumanizada, pintada de azul, como se fosse um falso deus Dionísio, no lugar da ceia. Como se aquilo fosse uma forma de representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram exatamente o que o texto disse. Reduziram a Deus, blasfemaram do Senhor Jesus. E então o que Deus faz? Agora vem o problema. Nós temos um Deus que não é um Deus, é o único Deus verdadeiro. Todo o resto é falso. Alá é falso, Maomé é falso, o Buda é falso, a religião kardecista é falso, e daí por diante é tudo falso. Maria, da maneira como devotam, é um ídolo, é uma falsidade. O único Deus verdadeiro é um Deus que age na história. Ele não fica parado olhando para esse escândalo todo. Então a gente vê no texto, no verso 24, que por isso, diante do que Deus vê, Deus entregou tais homens à imundície. O que Deus faz quando ele vê esse comportamento dessas pessoas? Você quer o mal? É isso que você quer? Você quer se sujar com o pecado? Você quer roubar? Você quer matar? Quer destruir? Você quer outros deuses? Você quer se contaminar com a idolatria? Você quer se prostituir? Embriague-se nisso. Se encha disso. Deus os entregou tais homens à imundície. Não existe maldição maior do que Deus largar a pessoa no seu próprio pecado para ela se afundar no pecado. Deus agiu assim nesse texto. Os entregou à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, de acordo com os desejos dos seus próprios corações, para quê? Para eles se desonrarem entre si, desonrarem o seu corpo entre si. Esse texto explica, e o texto vai falar sobre isso já, por que num ambiente de pecado as pessoas se degeneram ainda mais. Por que a gente está vendo na nossa época pessoas, homens querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, mulher querendo ser homem que gosta de mulher, que vira homem, que se Então tem uma infinidade de aberrações. O texto fala sobre isso. Então, entregar seu corpo, desonrarem seu corpo entre si, pois, verso 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então o princípio do mal é esse: não reconhecer a Deus como Deus é. E no lugar de adorarem a Deus, adorarem qualquer tipo de coisa, um ídolo, a sua própria carne, seus prazeres, seus pecados. Então, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então as pessoas mudam a sua forma de devoção, mas o texto diz, Deus não muda porque as pessoas mudaram. Aqui está o problema. A pessoa pode se entregar a um ídolo, ela pode se degenerar, ela pode achar que Deus não existe, ela pode ser um ateu, uma ateia, ela pode adorar um falso Deus, mas porque ela pensa errado, ela age errado, isso jamais vai significar que Deus vai se submeter a ela. Deus não muda. O que muda é a percepção da pessoa, a devoção da pessoa. Deus não muda, Deus é bendito eternamente, amém. Ele é eternamente a mesma coisa.
Ele é todo santo, incorruptível, imaculável, ele não peca, ele não erra, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é santo, todo-poderoso. O que ele decreta acontece. Então não interessa se o mundo inteiro se unir contra Deus, o mundo inteiro será punido por Deus. Deus não muda. Somos nós que devemos nos mudar em fidelidade a Ele. Nós é que temos que nos submeter a Ele. Nós é que temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos derramarmos, nos devotarmos a Ele e buscarmos ser semelhantes a Ele. E essa é a nossa glória. O Senhor requer de nós que sejamos santos como Ele é santo. Ele requer de nós que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não existe nada maior do que isso. Pecadores que não valiam nada serem convocados pelo Deus Todo-Poderoso para se assemelharem ao Seu Filho bendito. Nada é maior do que isso. Então, agora isso faz sentido. Por que a gente é tão provado? Porque você está sendo santificado. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, foi odiado pelo mundo, foi punido por ser quem Ele é, por que com a gente seria diferente? Você quer o reino nesse mundo? Não é isso que Deus oferece. O que Deus oferece e convoca para que nós, os seus filhos, sejamos parecidos com o Cordeiro de Deus. Então ele é bendito eternamente e o texto diz amém. Então por causa disso, verso 26, porque as pessoas não reconhecem quem Deus é e colocam qualquer tipo de imundície no lugar da devoção a Deus, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. O que o texto está dizendo? E esse aqui é o maior sinal de maldição de Deus. As pessoas passam a desejar o que é errado. Paixões infames. Homens se apaixonando por homens, mulheres por mulheres, pessoas se apaixonando, se devotando à riqueza, pessoas amando ídolos, pessoas tendo seu coração amarrado de uma forma servil, acorrentado como escravos, como o Senhor Jesus disse. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então seus afetos são transtornados para a inclinação do mal. Então Deus os entregou às paixões infames. Por quê? Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A gente olha para esse texto, parece ser um retrato da nossa época. Você vai ver, cometa o erro de ligar a televisão, liga na porcaria da TV Globo, você vai ver um retrato disso aqui. Vê lá a marcha LGBT, parada LGBT, vai nas escolas, temos o irmão Ulisses que dá testemunho disso, crianças cada vez mais entregues a essas práticas. O texto diz que é o próprio Deus que entregou essas pessoas às suas paixões. Isso é uma maldição do diabo. É o diabo que fez isso? Não. O texto não mencionou o diabo nenhuma vez. É um problema do pecado da pessoa, obstinado, perseverante, orgulhoso, contra Deus, e Deus então agindo com ira. E a ira de Deus consiste em entregar essas pessoas ao seu próprio pecado. Nós vimos aqui alguma descrição do diabo? O diabo não é mencionado nenhuma vez no texto. A gente vê no texto, na palavra de Deus, o maior inimigo de Deus não é o diabo. A Bíblia declara que com o sopro da boca do Senhor, ele destrói Satanás. Não é páreo em força. Não tem como comparar a força do diabo com a força do Senhor. O nosso problema é o nosso pecado. Eu mesmo. A inclinação do meu coração. A minha tendência é a de odiar a santidade de Deus. E o texto está descrevendo como Deus reage diante desse pecado perseverante. Deus entrega essas pessoas ao mal que elas desejam. É uma maldição. Deus está furioso com o pecado que as pessoas estão cometendo cada vez mais.
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o verso 28 é o último que a gente vai ler. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É o próprio Deus. A Bíblia declara que o nosso maior inimigo, quando nós estamos perdidos no nosso pecado, não é Satanás, é Deus. Deus odeia o pecado, porque Deus é santo. Mas presta atenção. O primeiro texto que a gente leu aqui, que eu disse que como o apóstolo Paulo começou, ele apresentou o Evangelho. A única solução para esse mal não é você fazer alguma coisa sobre isso. Porque nós éramos escravos do pecado. Se o Francisco continuasse seguindo o coração dele, a tendência dele, como ele falou aqui, ele estaria no inferno. Se eu continuasse a minha inclinação, minha natureza, eu estaria no inferno. Até que Deus interferiu. Que é o que nós lemos no começo. Por isso que Paulo falou, não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o que Deus fez para a salvação dessas pessoas. As pessoas se dedicam ao pecado e o pecado as degenera e as destrói. Qual é a única solução possível? Não é uma coisa que vai acontecer. Não é uma coisa que está no futuro. É uma coisa que aconteceu no passado. Deus, porque nos amou, lembra João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então o Senhor Deus Pai enviou o seu Filho Jesus, que é o Cordeiro de Deus, para a salvação de pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo pegou esse mal que fazia parte do que eu sou, o mal do pecado, e ele tomou sobre si, pagou com eles com a sua própria morte na cruz. Jesus é o inocente, o justo, que assumiu as minhas maldições e as minhas culpas, para que eu, crendo nele, recebesse dele o que pertence a ele. É uma morte substitutiva. Por que que eu tenho o perdão de Deus? O texto diz que quem comete essas coisas, o texto diz, são indesculpáveis. Você faz o mal, você se rebelou contra Deus, não tem desculpa. Mas por que que eu tenho perdão? Não é por causa de alguma coisa que eu fiz. É por causa do que Jesus fez. Uma vez que o Senhor Jesus pagou pelos meus pecados, e agora eu creio nele, então eu tenho perdão. Por quê? Porque as minhas penas foram pagas e não tem mais nada para ser cobrado de mim. Porque elas foram pagas. Então eu tive um passado ruim, criminoso, ofendia a Deus, feria as pessoas, arruinava com a vida de muita gente. A minha pena perante Deus é impagável. Eu não podia pagar. Até que alguém que podia pagar, pegou aquela conta toda, pôs no seu ombro, na cruz, pôs no meu ombro a conta dele, ele nunca pecou, ele é o santo. Eu recebi os méritos de alguém santo e eu sou esse pecador horroroso aos olhos de Deus. Só que o sangue de Jesus me cobriu. Deus não vê mais o crente de acordo com a sua natureza. Você seria indesculpável. Deus vê você porque tem um sangue que te remiu. Um sangue preciosíssimo. E que o Paulo está falando, Deus está falando, é o poder de Deus. Então, isso vira tudo. Nós estamos num mundo em que parece que o mal predomina. Você sai ali fora, PCC parece que manda em tudo. Você vai ali, é o crime, é o político corrupto, vê a degeneração das pessoas. Você é pequena, o que você pode fazer? Como que você pode peitar alguém grandão que tem uma arma na mão e que está te ameaçando? Como que você pode fazer isso? Aí a gente está diante da degeneração. Mas o poder da redenção é muito maior. E como que a redenção é feita? Pela força do seu braço? Você vai pegar uma arma e vai sair atirando nas pessoas, se vingando? O poder do crente está na submissão ao teu Senhor, porque ele continua sendo o Todo-Poderoso.
Ele transforma pessoas que não podiam ser transformadas. Você olha para o Francisco, não tinha futuro nenhum, não vale nada. Até que o Senhor depositou nele o valor que pertencia a Cristo. Porque o desvalor do Francisco foi pago na cruz. Glória a Deus. Então nós fomos salvos pela graça, feitos servos do Senhor, irmãos de Cristo. Pessoas que foi dado o privilégio de ser pessoas em quem o próprio Senhor é reconhecido num pecador como eu. Então isso é a esperança para a pior das pessoas. Não interessa se o cara é o chefão do crime. Não interessa se ela tem uma história que praticamente já sentenciou ela para desgraça. Você vê, acha que é uma mulher, mas na verdade é um homem cheio de silicone, cheio de borracha na cara, para parecer uma mulher. Ele se perverteu no seu pecado. Só que se o evangelho chegar, esse é o poder não de homens, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fica pra gente aqui algumas lições baseadas no texto. A primeira, realmente nós não temos esperança nenhuma em nós mesmos. Mas se nós olharmos para o Senhor e depositarmos em Cristo a nossa fé, o texto está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. Você tem o melhor aliado de todos. Você não está sozinho. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos exércitos. Alguém que se prostra diante do Todo-Poderoso, que se apequena nos seus braços, que dobra os seus joelhos diante do seu poder, tem ao seu lado o poder que criou todas as coisas. O que pode contra esse poder? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Só que você precisa conhecer o Senhor direito. Nas Escrituras. Estude a palavra de Deus. É nela e não na experiência que Deus fala. Deus não fala por um espírito que desce. Deus fala somente pela palavra. Se instrua na palavra, aprenda com o seu Senhor. Ele vai te encaminhar, vai te usar. Olha que legal, te usar. Então você estava lá no mal, Deus te resgatou. Você mesmo, como Francisco, tem tido tantos outros, pessoas improváveis, que não têm poder em si mesmo, é que vão chegar lá onde o pecado é celebrado e vai destruir fortalezas. Não é na força do seu braço, é porque o evangelho que você prega é o poder de Deus. Então Deus te usa com poder e força, com graça, para alcançar pessoas que não tinham mais esperança nenhuma, porque o texto diz, são indesculpáveis. A não ser que a culpa deles esteja sobre Cristo. E eles reconheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador e se rendam a Ele. Diante disso, todas as pessoas têm esperança. Não existe nenhuma porta fechada indefinitivamente. Não existe nenhum caminho, nenhum destino que está traçado para a perdição. O que pode parecer horroroso, incerto, como o texto está dizendo, pode ser revertido pelo poder do Evangelho. O pior dos criminosos pode vir a ser um servo do Senhor. Aquelas pessoas que blasfemaram do Senhor, qual é a resposta que deve ser dada para elas? Vão chegar lá e fuzilar todo mundo? Jogar fogo na cabeça daquelas pessoas porque elas merecem? Não. O remédio a resposta é a oferta da redenção. Se arrependa, porque existe salvação. Apresente o amor de Jesus Cristo. Você vai ser provado. Você vai ser testado. Vai continuar sendo levado na fornalha. Vai passar pelo deserto, talvez algumas vezes. Mas o justo viverá pela fé. E esse caminho é de fé em fé mesmo. É o melhor dos caminhos. Ele é estreito. O Francisco já falou aqui hoje. Ele é difícil. É difícil às vezes estar num momento como esse, porque você está carregado, você está triste, você está explodindo por dentro, mas a fé, a gente coloca até a explosão do nosso coração, nossa angústia submetida ao Senhor. Aleluia. Senhor, eu queria a tua paz, eu queria o teu conforto, mas eu vou te servir. Despedaçado, é isso que eu tenho para te dar. Esse é o meu tudo. E o que nós vemos na palavra de Deus é que o nosso tudo é exigido por Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento. É só o caco?
É só um pedacinho. Tá doendo? É isso mesmo que Deus quer. Tudo. Porque Ele deu tudo dele. Jesus morreu por nós. E isso é dar tudo. Então a gente entrega para Deus tudo, não é para receber de Deus tudo. É o contrário. Ele já deu tudo. Nós podemos contar com o todo de Deus. Todo amor, todo cuidado, toda a provisão, todo o poder. Da parte de Deus, isso não é uma promessa. Isso é parte do pacto, do negócio, da aliança estabelecida. Ele requer o todo de nós e é um caco velho, mas ele já deu o todo dele e da parte dele não é um caco velho. É a glória, é a eternidade. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Ele venceu a própria morte. Esse é o nosso destino também. Não existe para o crente um final infeliz. A gente estava conversando agora há pouco sobre uma crente que teve nesse mundo um final infeliz. Sofreu um terrível acidente. Uma injustiça na mão de criminosos. Uma abominação. Só que olhando para as Escrituras, quem disse que aquele foi o fim? Não foi o fim. Aquilo foi um momento em que ela deixou esse tabernáculo momentâneo, sofredor desse tempo, e ela já está nas glórias do porvir, onde não existe mais dor, não existe mais choro, não existe mais lamento, está na face do Deus Todo-Glorioso, onde só existe glória e louvor ao nome do bendito Senhor, a quem nós já proclamamos. Não foi o fim. Aquilo foi um ato em que o pecado definitivamente teve uma terrível participação. Mas nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus. Alguém teve um fim pior do que aquele. Jesus. O Santo de Deus. Ele foi escarnecido por todos. Os meus pecados estavam ali. E o que parecia ser o fim, na verdade foi um meio para que a vitória fosse completa. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele vive e reina para todo sempre. E esse é o destino de todos aqueles que nele creem, ainda que a nossa vida nesse tempo seja marcada por terríveis sofrimentos. O nosso destino é glorioso. Nada se compara com as riquezas que nos aguardam. Então, esse é o poder do Evangelho. Mas para entender o poder do Evangelho, o apóstolo Paulo faz muita questão de mostrar como Deus vê o mundo. Deus odeia esse mundo. Deus odeia a maneira como as coisas estão. Porque Deus odeia o fato de que as pessoas preferem o pecado. Mesmo tendo motivos de sobra para reconhecerem quem Deus é. As pessoas se organizam para ofendê-lo. As pessoas se organizam para cometer crime. As pessoas se organizam para fazer suas idolatrias, seus cultos pagãos. E Deus odeia isso. Então, se Deus odeia, aí vem a outra lição do texto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não se devote a isso. Devote-se ao reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o caminho de Deus, a direção e o cuidado de Deus. Esse sistema mundano não deve ser desejado por nós. E que Deus nos abençoe.